O negacionismo científico do governo Lula, comprovado com evidências, a narrativa de Lula na Guiana e a democracia de Alexandre de Moraes em Nárnia. Tudo isso no vídeo de hoje. Vem comigo. Na última quarta-feira, 28 de fevereiro, o Ministério da Saúde do governo Lula havia publicado uma nota técnica conjunta que revogava o prazo até então estabelecido para o aborto legal no Brasil, que era de 21 semanas e 6 dias, conforme havia sido estabelecido em 2022 pelo governo Bolsonaro. Os casos previstos em lei onde é permitida essa prática no Brasil são gravidez decorrente de violência sexual, feto anencéfalo ou então onde não há outra forma de salvar a vida da mãe. Eu peço a sua compreensão porque a partir desse momento eu vou evitar ao máximo o uso de termos que possam levar esse vídeo a ser derrubado, mas eu prometo que a mensagem como um todo será perfeitamente compreendida. Pois bem, a nota técnica publicada na última quarta-feira revogava, portanto, o prazo limite estabelecido até então, fazendo com que agora fosse permitido que a vida do bebê fosse interrompida, ainda nesses mesmos casos já previstos em lei, mas que fosse interrompida em qualquer momento da gestação, mesmo que fosse na véspera do nascimento do bebê. Quando a notícia foi sendo publicada pela imprensa e começou a se espalhar já na quinta-feira, imediatamente a repercussão foi muito grande e a decisão foi muito criticada. Poucas horas depois, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, que estava em Roraima no momento e que não tem nenhuma formação na área da saúde, não custa lembrar, decidiu suspender essa nota alegando que ela havia sido publicada sem ter passado por todas as esferas dentro do Ministério da Saúde. Eu, particularmente, acho muito pouco provável que uma nota técnica em relação a um dos temas mais polêmicos e controversos do mundo seja publicada sem pelo menos o conhecimento da chefe da pasta. Mas se isso for verdade, aí tem um grande problema de gestão dentro desse ministério, para que uma decisão tão importante como essa seja tomada sem pelo menos a autorização da ministra. Enfim, o grande motivo para eu estar falando sobre tudo isso é o conteúdo dessa nota técnica, porque ela trazia alguns pontos muito absurdos. O meu posicionamento pessoal em relação a isso sempre foi muito claro. Eu e minha esposa fizemos pelo menos um ultrassom por mês durante toda a gestação do nosso filho. Nós acompanhamos passo a passo todo o desenvolvimento dele. Eu vi meu filho nascer, eu estava ali presente no seu primeiro choro, na primeira vez que ele abriu os olhos, eu vi ali aquela vida perfeitamente já formada ali dentro, apenas passando para o lado de fora. Para mim, portanto, é inconcebível imaginar que uma pessoa possa considerar tirar a vida de um bebê, e isso fica ainda pior quando considerado já na fase final da gestação. Mas esse é o meu posicionamento, e a partir daqui eu vou tentar ser o mais imparcial possível para tratar das evidências pertinentes aos pontos que foram relacionados na nota técnica. Primeiro, no item 3.6, já seguindo uma linha de alegações de que aquela nota publicada lá no governo Bolsonaro continha uma série de informações equivocadas, a nota técnica do governo Lula trazia o seguinte: o termo viabilidade fetal refere-se ao potencial do feto sobreviver fora do útero após o nascimento, natural ou induzido. Esse potencial varia segundo fatores individuais e de acordo com as tecnologias neonatais disponíveis para assegurar a sobrevivência de um nascimento prematuro. E isso serviu como base já para o argumento seguinte, no item 3.7, que dizia: a viabilidade fetal não pode servir de justificativa para a imposição de marco temporal para o exercício do direito de aborto permitido nas condições previstas em lei. Ou seja, aqui classifica-se a viabilidade fetal como o momento a partir do qual o bebê teria condições de sobreviver fora da barriga da sua mãe, sendo o nascimento natural ou induzido e considerando ainda o uso de equipamentos, medicamentos ou o que mais estiver disponível no momento. Claramente, se ele já é capaz de sobreviver fora do útero, ele já é uma pessoa de fato. Apesar disso, essa nota técnica defende que mesmo esse ponto dentro da gestação não pode servir como justificativa para que dali para frente não seja mais permitido interromper essa vida. Eu não sei se ficou tão claro. A nota técnica admite que, mesmo depois do momento em que o bebê já é uma vida capaz de sobreviver de forma independente da mãe, ainda assim para eles não muda nada. Ok, agora vamos analisar o outro ponto que eu destaquei aqui porque ele é ainda pior. No item 3.14, a nota traz como argumento para defender a prática da interrupção da vida que teorias provenientes de estudos com animais sugerem a possibilidade de um estado intrauterino permanente de inconsciência, sobretudo pela presença de substâncias químicas como a adenosina, que suprime a ativação cortical maior na presença de um estímulo externo. Isso significa que, até o nascimento, quando ocorre a separação do recém-nascido do ambiente uterino, o feto muito provavelmente não é capaz de sentir dor. É muito importante que você tenha claro em mente que esse argumento foi apresentado usando os termos
possibilidade e provavelmente. Para esse ponto, eles usaram como referência esse estudo aqui, que é o número 13 da lista e que é um estudo publicado em 2010. Obviamente, foi usado um estudo que se encaixe no ponto de vista que foi adotado nessa nota técnica. Mas, ao contrário do que dizem os membros do atual governo, que atribuem um negacionismo científico a todos aqueles que divergem dos seus posicionamentos, mesmo dentro da ciência, não existe verdade absoluta. Mesmo aquilo que hoje é considerado como inquestionável, pode ser que daqui 10, 20, 30 anos seja descoberta uma nova evidência que derrube essa teoria. Agora, nesse tema, sobre o feto ter ou não percepção de dor durante a gestação, ou então a partir de que momento ele tem essa percepção, a questão é muito mais delicada ainda, porque não há uma verdade absoluta em relação a isso. Não existe uma comprovação exata. Essa nota técnica do Ministério da Saúde, adotando um posicionamento pró-interrupção da vida, usou como base para os seus argumentos um estudo que seguia esse mesmo posicionamento e publicado em 2010. Mas existem diversos outros estudos que chegam a conclusões muito diferentes disso. Veja só, um estudo publicado em Portugal, também em 2010, por Nuno Gonçalves, Sandra Rebelo e Isaura Tavares, chamado Dor Fetal, Mecanismos Neurobiológicos e Consequências, trazem em sua conclusão que os resultados sugerem que a partir das 30 semanas as estruturas de percepção já estão funcionais, mas não permitem excluir inequivocadamente a existência de dor em fases anteriores. Ou seja, o estudo conclui que existe percepção de dor após 30 semanas de gestação, mas diz ainda que não é possível afirmar com certeza que não existe essa percepção ainda antes disso. Mas eu trago aqui ainda um outro estudo bem mais recente, publicado em 2019 por Stuart Derbyshire e John Beckman, que tem como título Reconsiderando a Dor Fetal. Ao apresentar argumentos neurocientíficos a respeito do tema, os autores dizem o seguinte, lembrando aqui, eu não sou médico, então a tradução desse estudo, que está originalmente em inglês, pode ser um pouco imprecisa em relação aos termos técnicos, mas a compreensão da ideia geral vai ficar muito clara. Em resumo, as evidências neurocientíficas atuais dispensam a necessidade do córtex para a experiência da dor. Mesmo que o córtex seja considerado necessário para a experiência da dor, agora há boas evidências de que as projeções talâmicas na subplaca, que surgem por volta das 12 semanas de gestação, são funcionais e equivalentes às projeções tálamo-corticais que surgem por volta das 24 semanas de gestação. Assim, as evidências neurocientíficas atuais fundamentam a possibilidade de existir dor fetal antes do limite de consenso de 24 semanas. Ou seja, esse estudo não apenas aponta a existência de percepção de dor do feto após as 24 semanas de gravidez, como ainda aponta a possibilidade de existir ainda antes disso. Agora, por que eu estou mostrando tudo isso? Não é para apontar que isso daqui é o certo e que aquilo ali é o errado. Eu já mostrei a minha opinião antes, mas tecnicamente eu não tenho nem como argumentar a respeito disso, pois como eu já falei, minha formação não é na área da saúde. Eu estou mostrando isso para provar para você que na ciência existem posicionamentos diferentes, conclusões diferentes, com base em evidências científicas. Só que os membros que hoje compõem o governo Lula, principalmente o próprio Lula, que nem ensino médio tem, passaram a utilizar desde a pandemia a narrativa de que os seus opositores são negacionistas científicos, passaram a dizer que eles não respeitam a ciência, e essa narrativa colou para muitas pessoas, tanto que eles utilizam ela até hoje. Eles agiram assim em relação à imposição da obrigatoriedade que crianças de 6 meses a 5 anos tomem aquele GIT, que você sabe do que eu estou falando, e estão agindo da mesma forma agora com essa nota técnica dessa semana. A verdade é que o negacionismo científico é mostrado justamente por eles, porque eles podem até se basear em estudos, artigos que sempre se baseiam em evidências científicas, mas eles negam completamente a existência de outros estudos, artigos que também se embasam em evidências científicas, mas que chegam a conclusões diferentes. O comportamento que vem sendo adotado pelo governo Lula nessas questões relacionadas à saúde tem um nome que o define muito bem: ditadura. A partir do momento em que você impede que um posicionamento contrário ao seu seja expressado, como esse governo tem feito, é impossível que isso possa ser relacionado à democracia, que é a narrativa do momento. Mas ainda tem um ponto muito delicado nessa história e que é agravado pela nota técnica que havia sido publicada nessa semana. Vamos deixar de lado aqui as situações de feto anencéfalo e situações em que não há outra forma de salvar a mãe, pois são condições que são identificadas pelo médico. Vamos tratar aqui apenas da questão de gravidez decorrente de violência. E eu quero que fique muito claro aqui, eu não estou falando sobre as mulheres que realmente foram vítimas dessa violência. Eu não estou falando delas. O que eu vou falar aqui é sobre a possibilidade de pessoas que não foram vítimas de violência, mas que por má índole possam se aproveitar das brechas oferecidas por essa nota técnica para
interromper a vida do seu bebê. Tendo isso claro, vamos adiante. Dando uma pesquisada aqui sobre o período de tempo após a prática da violência em que ela pode ser identificada e comprovada, eu me deparei com uma matéria da Gazeta do Povo, de 2016, que servia justamente como conscientização para as vítimas da importância das primeiras horas após o crime ter acontecido, tanto para a saúde da mulher quanto para a investigação. Em relação à saúde da vítima, é importante que, em até 72 horas após ter sofrido a violência, ela tome o coquetel antirretroviral e antigravidez. Depois desse período de 72 horas, os medicamentos já não fazem mais efeitos. Em relação à investigação, no sentido de identificar o criminoso, as primeiras horas são essenciais para que ainda se consiga coletar material genético no corpo da vítima que poderia ser usado, por exemplo, para um exame de DNA para identificar o agressor. Tanto que os profissionais consultados na matéria orientam até que as vítimas preferencialmente não tomem banho antes de procurar ajuda para não eliminar esses vestígios. Mas também tem outra questão muito importante nas primeiras horas: os exames de conjunção carnal e de ato libidinoso, que comprovam a penetração ou simples contato nas regiões específicas. Segundo a médica legista consultada na matéria, Maria Letícia Fagundes, os exames não são capazes de comprovar a violência se realizados depois de 48 horas passadas do crime. Legalmente, as vítimas têm até 20 anos para denunciar o agressor, mas como eu acabei de mostrar para você, são apenas nas primeiras 48 horas que é possível comprovar do ponto de vista médico a prática da violência. Depois disso, resta basicamente a palavra da vítima e a investigação policial, que pode ser que encontre evidências, pode ser que não encontre evidências. Agora, por que eu estou mostrando tudo isso? Porque a inexistência de um marco temporal para a interrupção da vida do feto, como previa essa nota técnica publicada nessa semana, abria a possibilidade para que uma pessoa de má índole, que quisesse, por decisão própria, tirar a vida do seu filho, procurasse um médico para fazer esse processo, já no final da gestação, com o ser humano ali perfeitamente formado, alegando ter sido vítima de violência. E aí a situação é o seguinte: é um caso que deve ser investigado, mas como eu mostrei para você anteriormente, o médico nesse momento já não tem mais condição nenhuma de ter alguma evidência que comprove a prática ou não da violência. Resta então a investigação policial, e uma investigação policial não vai ser concluída em um mês, por exemplo. Com o posicionamento desse governo, que sempre coloca a dignidade da mãe acima da dignidade do bebê, até porque o bebê em nenhum momento tem a chance de se defender, muito provavelmente, muito antes que se pudesse ter qualquer evidência para comprovar a existência ou não da violência, a vida do bebê já teria sido tirada. Mais uma vez, eu não estou falando sobre as mulheres que realmente foram vítimas de violência. Eu estou aqui apresentando evidências que divergem das evidências apresentadas pelo governo Lula, pelo Ministério da Saúde naquela nota técnica e que foram apresentadas na nota técnica como se fossem a verdade absoluta. Como eu falei lá no início, essa nota técnica foi suspensa pela ministra da Saúde, mas certamente isso será novamente pautado e alguma coisa será determinada pelo Ministério da Saúde em breve. Politicamente falando, isso é um completo absurdo, pois apesar de ser um assunto relacionado à saúde, é algo que diz respeito diretamente à legislação do país. Então não é algo que deve ser determinado pelo Ministério da Saúde, como eles já fizeram em relação ao GIT nas crianças, e também não é algo que deve ser votado pelo Supremo Tribunal Federal, como eles já estão fazendo, pois está em processo de julgamento a descriminalização dessa interrupção da vida. Isso é algo que deve ser discutido e votado no Congresso Nacional, que é o poder legislativo desse país. Bom, antes de finalizar o vídeo, ainda tem outras duas coisas que eu quero mostrar para você. Primeiro, a conversa que Lula teve com a imprensa ao lado do presidente da Guiana, para falar justamente sobre a viagem dele ao país. Me chamou a atenção a tecnologia avançada da tradução simultânea para que Lula entendesse aquilo que o presidente da Guiana estava falando em inglês. His focus is on integrating our people, integrating our culture, integrating our infrastructure and working. E também aquela velha narrativa de Lula de que o Brasil estava isolado do mundo nos últimos anos. Ou seja, essa minha visita é a recuperação. So to sum up, my visit here is to reclaim de uma política que estava sendo levado avante em 2010. a policy that we were moving forward, advancing in 2010. Que teve continuidade pela presidenta Dilma. That had a continuity with President Dilma Rousseff. Que depois foi paralisada. But then it was paralyzed after that. Não apenas com a América do Sul. Not only with South America. E não apenas com a Guiana. And not only with Guyana. Mas na verdade o Brasil parou suas relações internacionais com o mundo. Sinceramente, se fosse verdade essa narrativa que Lula tanto fala de que o Brasil estava isolado do mundo, ainda assim a situação estava muito melhor nesse momento do que agora, com essa diplomacia caótica do governo Lula, principalmente após a declaração completamente inexplicável comparando o Holocausto ao atual conflito em Gaza, em que Lula está sendo criticado pelo mundo todo, menos, é
claro, por aquelas ditaduras no Oriente Médio, que são inimigas históricas de Israel, e por aqueles amigos ditadores latino-americanos de Lula. E o último vídeo que eu quero mostrar aqui é a ironia de Alexandre de Moraes no TSE ao fazer mais uma de suas piadinhas. Mais adiante, o Piperno é um outro jornalista, né? Muito conhecido também. O Piperno vive no mundo da Lua, quem está dizendo é o Constantino, o colega dele, não sou eu. Este mundo de Nárnia, onde o Alexandre de Moraes é o defensor da democracia. É, na prática, o que nós temos na empresa em que ele, Piperno, trabalha. Uma censura imposta, que eles mentem, que não impuseram. Eu gostaria só de lembrar que em Nárnia não há democracia, porque Aslan, que é o leão, que é o rei, só para recordar ao agressor. Sendo bem franco, seu Alexandre, considerando que a verdadeira democracia é aquela onde o poder emana do povo, e não apenas a existência de eleições, já vimos muitos reinados ao longo da história mais democráticos do que o Brasil de hoje. No canto da sua tela aparecerão agora recomendações e outros vídeos aqui do canal para que você os assista, caso ainda não tenham feito. Se você gostou desse conteúdo e quer receber os novos conteúdos aqui do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Essa é a única forma de garantir que o YouTube entregará a você esses conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.